Romanos capítulo 5, versículo 1. Quem achou que amei? Amém. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados e queridos, eu quero falar um pouco a respeito da mensagem central que está englobada em toda a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, a igreja dos Romanos, é importante frisar que é uma igreja que não se sabe muito sobre a sua fundação. A gente não sabe como ela foi fundada. Ela não foi uma igreja fundada por Paulo, mas acredita-se que ela foi fundada a partir do dia de Pentecostes, onde todos estavam ali reunidos e várias pessoas de várias nacionalidades estavam ali e sentiram o poder de Deus e foram alcançados pelo Evangelho. E algumas daquelas pessoas foram até Roma e, impactados pela mensagem do Evangelho, fundaram essa igreja. É uma igreja que, por mais que não se saiba da sua fundação propriamente dita, é uma igreja que se tornou muito proeminente para a sua época. E era desejo de Paulo visitar essa igreja, e por isso Paulo escreve a carta aos Romanos. A mensagem básica da carta aos Romanos é justamente a justificação pela fé. A gente olha e vê Paulo citando o livro de Abacuque, quando ele fala no primeiro capítulo, ele vai dizer que o justo viverá da fé. Então, essa é a mensagem central da carta aos Romanos. Carta esta que pode ser considerada, nosso irmão Júnior, pode ser considerada como o maior tratado teológico que Paulo escreveu. É uma carta bastante doutrinária, onde ele vai ensinar e propagar para aquela igreja e dizer que tipo de evangelho ele está pregando. Por isso que essa carta é muito importante para a história da igreja. E através dela, lendo ela, ouvindo um trecho dela que o Santo Agostinho, o nosso irmão Agostinho de Hipona, que é chamado de santo pelos nossos irmãos católicos, ele encontrou a Cristo através de ler essa carta que Martinho Lutero incendiou seu coração com a reforma. Então essa carta é bastante importante para nós hoje. E essa mensagem é importante para nós hoje. Amém. A justificação pela fé. Glória a Deus. Lutero vai dizer a respeito da justificação que ela é a doutrina que é a cabeça e a pedra fundamental de todo o cristianismo. Ela por si só, ela gera, alimenta, preserva, defende a igreja de Deus. E sem ela, a igreja de Deus, ela não existiria nem por uma única hora. John Piper vai dizer que pregar e viver a justificação pela fé glorifica Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Essa é a doutrina da justificação. E esse versículo que nós lemos fala muito a respeito disso. Paulo vai começar o capítulo 5 escrevendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos perceber que está implícito nele que o homem ou perdeu, ou na verdade não tem paz com Deus, certo? Porque se só a partir da justificação temos paz com Deus, então quer dizer que o homem está no estado de guerra contra Deus. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que nós, na verdade, nós estamos todos os dias nos degladiando contra o próprio Deus. Como assim, Samuel? Mas eu gosto tanto de Deus. Como pode isso acontecer? Eu sou uma pessoa tão boa. A Bíblia vai nos dizer que todos nós somos pecadores.
Paulo vai dizer na mesma carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Eu e você, eu costumo dizer nos evangelismos, quando estou pregando a mensagem, costumo fazer um exercício com os meus ouvintes. Imagine você, no auge da sua idade, imagine que na sua vida toda você cometeu apenas um pecado por dia. Eu tenho 21 anos. Se há apenas um ano eu cometi um pecado por dia, seria 365 pecados. Eu tenho plena certeza absoluta de que eu não cometo só um pecado por dia. Então em 21 anos é pecado a roda. É pecado e muito pecado. Hoje eu estava evangelizando lá no início de Mangabeira. Um dos ouvintes disse: rapaz, não cabia numa carreta. E realmente, os nossos pecados são muitos. É uma multidão de pecados incontáveis, inumeráveis. E a Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia vai nos dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Verdade. É criado um abismo. Os nossos pecados, Ele cria um abismo entre nós e Deus. Ele nos separa de Deus. Ele nos traz a uma condição de guerra contra o próprio Deus. Cada vez que você peca, você está declarando guerra contra o próprio Deus, que é santo e perfeito. Aleluia. Cada pecado que você comete é como se você estivesse enviando um soldado contra o batalhão de Deus. Você está em guerra contra Deus. Nós estamos em guerra contra Deus. Esse é o nosso estado. Nós estamos em guerra. A verdade é que esse pecado começou lá no Éden, quando o homem decide desobedecer a ordem divina, a ordem de Deus. Deus fez tudo perfeito no seu santo lugar, tudo para ser o que era, perfeito, orquestrando tudo como um bom maestro do universo. Tudo estava perfeita harmonia. Porém o homem decide pecar livremente e come do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente sabe dessa história. E o pecado entra na humanidade. E o pecado atinge todo o nosso ser. O pecado não atinge apenas a nossa mente, não atinge apenas as nossas emoções, ela atinge o nosso espírito, alma, corpo. Tudo foi contaminado pelo pecado. Nosso espírito está morto, longe de Deus, longe do Criador. A nossa alma, ela foi contaminada tão profundamente que nós não sabemos o que é viver sem o pecado. A nossa mente fabrica pecados. As nossas emoções são afetadas pelo pecado. O nosso corpo é afetado pelo pecado. Tudo. Não há nada nessa humanidade caída que não seja atingido pelo pecado, que não esteja embebido pelo pecado. Nós estamos em guerra contra Deus. Os nossos pecados, nós como pecadores, estamos em guerra contra Deus. Mas graças a Deus que a boa notícia chegou aos nossos ouvidos. Aleluia. Que Deus, Ele providenciou a nossa justificação. Aleluia. Nós somos pecadores imperfeitos. Aleluia. Mas Jesus Cristo veio. Aleluia. Jesus Cristo veio. E eu acho interessante o que Paulo vai escrever lá para os Coríntios. Ele vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasce. E Ele enfrenta as lutas que eu e você enfrenta.
Ele nasce como um homem, 100% homem. Ele passa pelas aflições e tentações do inimigo. Ele passa pelas provações da vida. Ele caminha nessa terra. Ele sente o calor do sol. Ele conversa com gente como a gente. Ele vive como homem, sendo Deus. Aleluia. Dá para caber na nossa cabeça que o Deus que é autossuficiente, Ele despiu-se da sua glória para vir aqui nessa terra, para ser dependente, esperar 9 meses para nascer, tornar-se um bebê, dependente da sua mãe, do seu pai, ter que ser educado, ter que aprender a falar. Imagine o Deus que é professor dos professores, que é o dono de toda a ciência e sabedoria deste mundo. Aleluia. Ele vir, aniquilar-se de si mesmo, tornar-se independente e teve que aprender o papá, a mamãe, ter que ter alguém para ensiná-lo. Aleluia. Esse é o tamanho da humilhação que o próprio Deus se coloca em nosso favor e em nosso amor. A Bíblia vai dizer que ele, achado em forma humana, ele não satisfeito, ele humilhou-se, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia, Jesus. Paulo, lá em Filipenses, quando ele narra isso, ele está descendo cada degrau. O Deus Todo-Poderoso veio ser homem. O Deus imortal, agora ele morre. Agora o Deus que é autossuficiente começa a depender. O Deus Todo-Poderoso, ele agora tem a força de um homem normal. É isso que Paulo está falando. E nesse estado de homem, ele torna-se servo, ele desce mais um degrau. Aleluia. Ele aniquila-se ainda mais. Ele veio não para ser senhor, para ser um rei. Ele não veio para estar nos holofotes, mas ele veio ser servo. Servo de todos nós. E sendo servo, ele foi obediente. Ele não foi um servo apenas na ausência do seu Senhor, ele desobedece às regras, não. Ele foi um servo obediente. Aleluia. E ele foi tão obediente até a morte. Ele veio morrer, mas não foi uma simples morte. Ele aniquilou-se e desceu mais um degrau. Foi morte de cruz. Aleluia. A morte de cruz é a morte mais vergonhosa que existia na época. Ele tinha que sair por toda a via dolorosa carregando a sua cruz para mostrar para todos: olha o criminoso que ele é. E Jesus fez isso, sendo inocente, levou a cruz. Teve que ouvir da multidão que ele tanto ajudou, que ele tanto amou, que ele curou, que ele ensinou. Teve que ouvir: esse é o Filho de Deus? É ele mesmo? Carregando a cruz. Aguentou ser cuspido. Aguentou ser zombado. Aleluia, Jesus. Com pessoas falando a respeito dele. Soldados romanos colocam uma venda no seu rosto, tapam seus olhos. E a Bíblia vai dizer que com uma cana eles cercam Jesus e começam a bater nele. Você não é profeta? Profetiza quem te feriu. E tudo isso depois de passar uma noite angustiante, a ponto de suar sangue no jardim do Getsemane. Ele é rei, ele precisa de uma coroa. A gente providencia uma. Mas não vai ser de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas. Vai ser de espinhos sobre sua cabeça. E cravam aqueles espinhos na cabeça de Jesus. Aleluia. Jesus passa por tudo isso. Ele é pendurado numa cruz. Ele é preso por pregos nas suas mãos e nos seus pés. Jesus.
Ele sobe numa cruz. E apoiado apenas pelos pregos, seu corpo tomba para frente e o puxa ainda mais. Quando ele, como humano que era, pede água, os soldados pegam uma esponja, colocam vinagre na esponja e diz: bebe. Colocam sobre a sua cabeça o emblema dizendo: esse é o rei dos judeus. Como símbolo de zombaria. Do alto da cruz, alguém na mesma situação que ele, olha para o lado dele e diz: tu não és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós. E assim eu creio em você. Jesus passou por tudo isso. Aleluia. Passou por tudo isso. Glória a Jesus. E muito mais. Ele foi chicoteado. As suas costas estavam com vergões imensos. E ele teve que sair com aquela madeira sobre as suas costas, como símbolo de maldição. Ele foi despido. Ele estava num momento de maior agonia e de vergonha. Foi isso que Jesus sofreu. O tamanho da vergonha, o tamanho da humilhação, que o Deus Criador de todas as coisas, Ele aguentou as suas criaturas tão amadas olharem para a cara dele e dizer: Criador, coisa nenhuma. Filho de Deus, coisa nenhuma. Salvador, coisa nenhuma. És um impostor. E Jesus passa por tudo isso. E no alto da cruz, como emblema de vergonha e dor, como diz o hino, olhando para todos os homens que estavam fazendo sofrer ali, por amor dos nossos pecados, Ele olha para a multidão que os zomba e diz: perdoe-os. Aleluia. Ele do alto da cruz, Ele fala: está consumado. A dívida está paga. Que dívida, Samuel? Os nossos pecados. Aleluia. Os nossos pecados. Aleluia. Ele carregou na cruz. Os nossos pecados. Aleluia, Jesus. C.S. Lewis, ele vai trazer uma ilustração e vai dizer que a história do Evangelho é Deus como rei, se travestindo de homem, se fazendo como homem, e dentro do reino de Deus, armando um complô e quebrando o sistema. Porque veja bem, quem é pecador, um homem ou Deus? O homem. Mas quem deseja perdoar, um homem ou Deus? Deus. Mas quem tem que pagar pelo pecado, o homem ou Deus? O homem. Aí Deus bola esse plano. Jesus vem. Aleluia! 100% Deus. A ponte perfeita. Glória a Jesus. A terceira prova do cordão. Aleluia. Ele vem como ponte. E ele pode dizer, depois que subiu na cruz e ressuscitou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Glória a Deus! Ele pode dizer. Porque o caminho foi aberto na cruz. E o escritor aos Hebreus vai dizer: entre no Santo dos Santos agora. Aleluia! Pelo novo e vivo caminho. Você tem acesso diante de Deus. E isso é justificação pela fé. Aleluia! É Deus tornar eu e você pecadores por natureza, merecedores da ira de Deus, merecedores do inferno. Tudo que a gente merece é isso. Mas aquele que não conheceu o pecado, aleluia! Deus fez pecado por nós. Glória a Deus. Aleluia! Aquele que é perfeito, santo, imaculado, se colocou no nosso lugar. Aquela cruz era minha e era sua. A coroa de espinhos
era minha e era sua. A zombaria era minha e era sua. Aleluia. A morte era minha e era sua. Mas Jesus se colocou no nosso lugar. Aleluia. Ele nos substituiu na cruz. Aleluia. Ele cumpriu e bebeu toda a taça da ira de Deus ali naquela cruz. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Eu acho lindo quando o hino da harpa de número 18 vai dizer que na cruz estão unidos justiça e amor. Aleluia. Estão unidos justiça e amor. Aleluia. Porque na cruz, o sacrifício perfeito que satisfaz toda a ira de Deus é cumprido em Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizer que todo ano precisava se oferecer sacrifício para cumprir o pecado do povo. O que era isso? Deus está irado com o pecado. O povo todo ano tinha que oferecer um sacrifício, um cordeiro sem manchas, sem defeito algum. Mas esse cordeiro perdoava o pecado? Não. Deus estava irado e queria despejar a ira sobre cada um de nós, sobre o seu povo. Aí o povo oferecia o sacrifício e vamos dizer que a ira de Deus era adiada. Todo ano a ira de Deus era adiada, era aplacada. Mas quando Jesus Cristo vem, Aleluia. o sacrifício perfeito é feito. Glória a Deus. É um sacrifício que não precisa ser repetido ano a ano. É um sacrifício perfeito, imaculado. Ele é o cordeiro mais que perfeito. Ele é o cordeiro sem mancha alguma. Glória a Deus. Ele não é a sombra daquilo que haveria de vir. Ele é o próprio cordeiro pascual. Aleluia. Aleluia. E agora a ira de Deus não é só aplacada, não é só adiada. A ira de Deus é completamente satisfeita. Aleluia. O salário do pecado é a morte. E Deus é um Deus justo. É um justo juiz. O pecado tem que ser satisfeito. O justo juiz não deixa o pecado impune de ninguém. Aí Jesus sobe na cruz e satisfaz toda a ira do juiz. Aleluia. Ele pega a pena que é minha, que é sua, pelos nossos pecados que nós merecíamos. E ele diz: eu pago. Aleluia. Ele pega a pena capital que estava sobre a nossa cabeça. E ele diz: pode deixar comigo que eu encaro. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a cédula que nos era contrária, Jesus Cristo pegou e rasgou. Aleluia. Aleluia. Ele pegou o meu e o seu pecado e cravou na cruz. Aleluia. Aleluia. Isso é justificação. E agora, Deus não nos vê como pecadores puros e simples, merecedores da ira pura e simples. Agora Deus olha do céu para a terra com a lente do sangue de Cristo. Aleluia. E Ele não vê em nós os nossos pecados, Ele não vê em nós os nossos defeitos, Ele não vê em nós a condenação que estava sobre a nossa cabeça. Mas agora Ele nos aceita, aleluia, Ele nos aceita diante dEle como filhos amados. Aleluia. Nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia. Aleluia. Ele nos aceita como filhos. Aleluia. Ele nos aceita, Ele está de braços abertos. Ele nos recebe como se estivesse recebendo o seu próprio Filho Jesus. Aleluia. De braços abertos. Ele está dizendo: vinde. Aleluia. Vinde, benditos. Pode vir. Pode adentrar. Aleluia. Jesus Cristo morreu. E quando Jesus Cristo morre, a Bíblia vai dizer: o véu foi rasgado. Agora você tem acesso. Eu não sei se você é feliz com isso. Não sei se você entende isso. Mas você só está aqui hoje. Você só está aqui hoje
porque Jesus Cristo morreu em seu lugar. Aleluia! Você só está aqui hoje. Deus só não lhe matou ainda, porque Jesus Cristo morreu em seu lugar. Aleluia! Você não está no inferno queimando por toda a eternidade, porque Jesus Cristo morreu no seu lugar. Aleluia! Eu não sei se você é grato por isso, mas se eu fosse você, eu já levantava a minha mão e adorava. Porque eu iria para o inferno, mas Jesus Cristo me resgatou de lá. Aleluia! Aleluia! Porque você ia para o inferno, você ia passar a eternidade queimando no inferno. Mas Aleluia! Jesus Cristo lhe tirou de lá. Ele colocou no céu. Aleluia! E agora a Bíblia vai dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Aleluia! Aleluia! Agora nós somos aceitos diante de Deus. Agora nós estamos. Aleluia! A igreja só existe porque Jesus Cristo morreu na cruz. Você só veio hoje porque Jesus Cristo morreu na cruz. Aleluia! Aleluia! Ele se colocou no seu lugar. E agora você é aceito diante de Deus. Aleluia! Antes do Antigo Testamento, só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. O sumo sacerdote, aproveitar que é dia das mulheres, vocês não teriam direito de entrar na presença. Vocês não teriam direito de adentrar ao Santo dos Santos. Só quem podia era o sumo sacerdote, tinha que ser homem. Mas Jesus morreu na cruz. Aleluia! Mas Jesus morreu na cruz para você, irmã de oração, poder dobrar os seus joelhos. E Jesus está bem pertinho de você. Para Deus olhar para você e dizer: está aberto. Eu tenho bênçãos escondidas nos céus para mim, reservadas para você. Aleluia. Quando você dobrar os seus joelhos dentro de casa, lembre: eu estou entrando pelo sangue de Cristo. Aleluia! Eu não sei se você parou para pensar, mas toda vez a gente termina a nossa oração dizendo em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente ora ao Pai. A gente só ora ao Pai em nome de Jesus. Porque Ele abriu o caminho. Aleluia! Aleluia. Ele só ouve a nossa oração e atende, porque Jesus Cristo morreu. Aleluia! Aleluia. Você só tem batismo com o Espírito Santo porque Jesus morreu. Aleluia! Aleluia. Porque Jesus lhe salvou. Porque você tem acesso à presença. Você tem acesso aos dons espirituais. Você tem acesso à nova vida. Aleluia! Glória a isso, Deus. justificação pela fé. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que dizer uma verdade aqui. Uma verdade dura. Que essa presença, esse acesso, só é liberado por meio de uma chave chamada fé. Aleluia. Deus não exige de nós o nosso dinheiro. Deus não exige de nós a nossa força. Deus não exige de nós a nossa inteligência. O jovem para ingressar no Enem, você precisa de conhecimento, fazer a prova e passar. É pelos seus méritos. Para a gente comprar uma casa, a gente precisa de dinheiro. Para a gente conseguir mover as coisas do lugar, a gente precisa de força. Para a gente galgar lugares, muitas vezes a gente precisa de influência. Mas para receber o acesso ao Pai, Aleluia! não precisa de dinheiro. Não importa a classe social, não importa quanto você tem na sua conta bancária, Aleluia! não importa a sua raça, tribo, cor ou nação. Não importa você é homem ou se é mulher. Não importa se você é jovem, adulto, criança ou se você é um velhinho. A chave de acesso à presença é a simples fé em Cristo. Aleluia! Fé em Cristo Jesus. Glória a É Deus! justificação pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! É pela fé. É pela fé. É pela fé. Aleluia! Paulo vai dizer na carta aos Romanos que é pela fé para que fosse pela graça. Aleluia! Por quê? Não é na força do braço que você consegue, não. Não é pelo seu entendimento que você consegue, não. Aleluia!
Não é porque você é influente que você consegue. Não é porque você fala bem que você consegue. Você tem Aleluia. acesso pela fé. Aleluia. É de graça. Glória a É de Jesus. graça. E eu acho interessante porque é de graça. Aleluia. Porque se a gente procurar nas outras religiões por aí, a gente só acha mérito. Você consegue pelo mérito. Você reencarna até ser perfeito. Você, pela caridade, é aceito. Você precisa fazer as coisas para ser aceito. Você precisa meditar e encontrar o seu eu interior para ser um ser iluminado. Mas no cristianismo não. O cristianismo é de graça. Aleluia. É de graça. Você nunca vai ser perfeito, mas você vai entrar pelo perfeito que é Cristo. Aleluia. Você nunca deixa de ser pecador, mas você vai entrar pelos méritos do Cristo que morreu na cruz. Aleluia. Esse é o puro e simples evangelho. E a graça nos constrange. A graça nos constrange porque a gente quer conseguir as coisas pelo nosso próprio mérito. A gente é criado assim. A gente nasce num mundo que é assim, que funciona assim. Nossa mente está treinada para isso. Tudo é mérito, tudo é desempenho. Aí você chega aqui e a graça lhe constrange. Porque Aleluia. você não consegue chegar sozinho. Aleluia. Você tem que clamar pelo sangue de Jesus para ter acesso à graça de Deus. Aleluia. Você tem que clamar a Jesus para ter acesso à presença de Deus. Aleluia. A graça nos constrange, a graça tira todas as nossas forças, a graça tira todo o nosso entendimento. Aleluia. A graça nos tira tudo de nós, para que a gente entre só pela graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Isso é Jesus. verdade que só a fé abre essa porta. Essa porta continuará fechada se você não tiver fé em Cristo. E a Aleluia. verdade é que esse acesso à presença, esse livramento do inferno, quando ele é acessado pela chave da fé por meio de Cristo, você recebe salvação. Glória a Porém, Deus. se você ainda não virou a chave e você ainda não creu que Cristo perdoou os seus pecados, você ainda não reconhece que você é um pecador carente da graça de Deus, me desculpe, meu querido, mas não há outra verdade tão grande quanto o céu, que é o inferno também. O inferno espera a todos aqueles que não acessaram a graça de Deus, que não acessaram